Bom dia, irmãos. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. Eu quero pedir aos irmãos a nós se cumprimentar com um agradecimento. Pedir do nosso coração, o nosso entendimento firme para a pessoa do Senhor Jesus. Eu vou falar a frase que nós vamos cumprimentar. Vou falar primeiro e depois eu falo a segunda vez. Vocês repetem comigo, por favor. Sangue de Jesus tem poder, eu sou de Jesus. Vamos falar agora a igreja toda junto, reunido numa só voz? Sangue de Jesus tem poder, eu sou de Jesus. Amém? Amém. Nesta manhã, então, nós vamos iniciar a mensagem, desta manhã. Mas antes de nós abrir a palavra de Deus, eu vou pedir para que fechamos o nosso olho e vamos levar a nossa oração até a Deus. Santo Deus Todo-Poderoso, graças damos, Senhor, pela Tua presença. Queremos te pedir, nosso Deus, que o Senhor continua conosco. É muito bom a presença do Senhor entre nós. E peço também que os anjos do Senhor continuem aqui. E peço ao Senhor que, se porventura haver algum demônio dentro da igreja, ou no espaço, ou ao redor da igreja, o Senhor envia anjo de luz e desembainha a espada e manda eles para bem longe, para outro lugar, para que ele não tenha poder de manifestar aqui dentro da casa de oração, na presença do Senhor onde estamos. O Senhor é Deus e o Senhor o conhece. Se o Senhor permitir, só se for necessário, faça somente a tua vontade e não a nossa. Mas que o teu santo e bom Espírito habita em nós, dando poder e sabedoria a todos nós, em nome e no sangue de Cristo Jesus. Amém. Amém. Para iniciar a mensagem, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6, verso 13. Uma água, irmão. Início, faz a leitura, por favor. Efésios, capítulo 6, verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Bom, aqui nós vimos qual é o conselho de Deus. Esse verso é um conselho de Deus para a raça humana. Digamos assim, por que um conselho de Deus para nós? Vamos meditar um pouquinho e vamos comentar esse verso um pouquinho e a vida dos seres humanos. A nossa vida, só Deus sabe a existência de cada pessoa. Muitas pessoas já passou por aqui, muitos estão passando e vem mais pela frente. E só Deus sabe a existência de cada pessoa. Um vive mais, outro vive menos, mas não importa o quanto vivemos. A vida é contada de cada pessoa pelos anos. Então, um ano tem 365 dias. E a nossa vida é contada pelos dias, pelas horas, pelos minutos e pelos segundos. E somente Deus sabe quanto momento, quanto é o tempo de vida terrestre de cada um de nós. Somente Ele. E no correr dos dias,
conforme nós estamos conversando, no correr dos anos, quando termina um ano, o que acontece? Começa outro ano. Isso é normal. Está terminando um ano, está começando outro ano. Então, quando termina um ano e já vai iniciar o outro ano, o que acontece com a raça humana? Ela está recebendo de Deus um presente. É um presente, um ano que Deus dá para todos. Olha a fidelidade de Deus. É um presente que dá para toda a raça humana. Não é um presente que Ele dá para um e deixa o outro sem. Ele dá o presente ali para todos, o ano que vem pela frente. Só que aquele ano que vem pela frente é um ano que acontece o quê? Muita surpresa. Muita surpresa, como uma caixinha de surpresa. Aquela caixinha, ela vem com muita surpresa dentro. Assim é o início do novo ano. Porque cada um recebe a sua caixinha. E para cada pessoa, os dias é diferente. Diferente. Pode sair duas pessoas juntas e falar, olha, hoje nosso dia vai ser igualzinho. Tudo que eu fizer você faz. Para o nosso dia sair igual. Não sai igual. Um pode ter uma dor de cabeça e o outro não. Um pode receber um telefonema ou de alegria ou de tristeza e o outro não. Então o dia de cada um é diferente. E Deus ama todos. Todos Deus ama. Então qual é o conselho de Deus para conosco, para com a raça humana? Revestir de toda a armadura de Deus. Olha que coisa linda. Para resistir o quê? Os dias maus. Dentro desse correr do ano, cada um de nós tem um dia mau. E cada um de nós não sabe qual é a hora que vai chegar, onde que é que dá, qual mês, qual momento que vai chegar o dia mau. Então, revestir de toda a armadura, que seria muito estudo da Bíblia, muita oração. A arma do cristão é oração. Muita oração, muito hino, muita comunhão com Deus. Revestiu, aí passa o dia mau, ele vai conseguir caminhar pela frente. Por ele? Será que é por ele? Vamos ver a próxima passagem. O porquê é necessário a gente revestir do amor de Deus, do poder de Deus, né? De toda a armadura dele. Isaías 57, verso 15. Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habito no alto e no santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém. Quem é essa pessoa que habita no lugar santo? E o nome dele é Santo. E ele habita nas alturas, porque ele vem aqui na terra também habita entre quem? Entre o abatido. Porque vem dias na nossa vida que nós, mesmo revestindo da armadura de Deus, nós se abatem. Por que se abatem, irmã Clarice, mesmo revestido da armadura de Deus? Porque nós somos misto. E Deus é santo, o Espírito Santo
Santo que habita em lugar santo, ele é diferente de nós. E ele é muito bom, muito bom. O Espírito Santo é um Deus em pessoa, muito bom. Ele está aqui, ó. Ele está aqui. Ele está aí, ó. Ele está aí com vocês. Ele está aqui comigo. Ele está andando pelo corredor. Ele está lá no fundo. Ele está aqui na frente. É isso. É a palavra dele. É ele que falou que ele está aqui. Eu só estou repetindo. É isso. Eu moro num lugar santo e eu sou santo, mas eu habito entre vocês. E aquele que eu vejo com o coraçãozinho abatido, eu vou sustentar aquele coração. O irmão estava falando aí, eu falei, olha só a direção de Deus. Olha o irmão falando o sermão aí, ó. É Deus falando, eu estou com vocês. Se alegra. Se o coração de vocês entristecer, eu estou junto. Maravilha, o nosso Deus, Ele é muito bom, muito bom. E Ele é fiel em todo o tempo da nossa vida. Todo o tempo da nossa vida, Deus é fiel. Aonde está o erro na raça humana? Deus, Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não tem erro, amém? Vamos passar por mais uma passagem então. Continuando no livro de Isaías, só que agora é o capítulo 30 e o verso 21. Isaías 30, versículo 21. Quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isso é a bondade dele. Ele deixar o lugar santo, ele é santo, e ele habitar entre os pecadores, para divertir os pecadores. O que é olhar para as direitas e olhar para as esquerdas? O livro de Mateus, se não me falha a memória no momento, agora que veio na minha mente, no capítulo 30, verso 31, 32, no capítulo 25, 30, 31, 32, fala, quando Jesus voltar, ele vai separar o bode das ovelhas. Ele vai colocar o bode pelas esquerdas e as ovelhas pelas direitas. Aí ele está usando uma linguagem simbólica, viu, meus irmãos? Não pode esquecer sempre da simbologia na palavra de Deus. Que seria o povo de Deus pela direita e o povo do mal pelas esquerdas. E o que seria isso nesse versículo que nós acabamos de ler agora? Nós não devemos... Vamos começar pelo lado direito, né? Quando nós olhamos para o lado direito, para quem que nós estamos olhando? O conselho de Deus é para não olhar nem pela direita, nem pela esquerda. Por quê? Vamos então começar pela direita. Quando nós olhamos pela direita, nós estamos olhando dentro da igreja, o povo de Deus. O povo que Jesus vai colocar nas direitas. E se nós olhar para nós mesmos, nós não achamos nada de bom. Nós não temos nada de bom. O que nós temos de bom é de Deus. Só que nós temos uma natureza pecaminosa que a tendência é fazer sem querer coisa errada. Nós podemos magoar uma pessoa sem nós estar querendo. E a outra pessoa pode entender uma palavra mal
olhar para o povo de Deus não é certo. Você vai ver muito erro. Olha para o pastor para você ver. Olha para a liderança da igreja. Olha para os instrutores bíblicos. Olha para os pregadores. Olha para os cantores. Olha para os professores. Olha para os membros. Igualzinho. Igualzinho. Jesus veio dar o sangue por todos. Só falta entendimento. Mas o que acontece? A gente olha para a esquerda e olha para a direita. Então o conselho de Deus, não olhar para a direita. Agora vamos ver a esquerda. Por que nós não devemos olhar para a esquerda? Quando nós olhamos para a esquerda, nós olhamos lá fora. O povo que Jesus vai colocar à esquerda. Mas não é todos que estão lá fora que vai para a esquerda. Tem muitos lá fora que vêm para a direita. E tem muitos que estão à direita e vai para a esquerda. Então a decisão é nossa. Ou quero a direita ou quero a esquerda. Quando nós olhamos para a esquerda e vê lá fora e nós escolhemos a esquerda, estamos olhando, por que nós estamos olhando? O que nós olhamos? Olha coisa que interessa. Uma coisa que chama a atenção nossa, nós estamos olhando. Tem aquela luz lá na minha frente. Que aquela claridade dela está igual ao das outras. De repente vai começar a dar um reflexo azul lá. O que vai acontecer? Eu rapidamente já vou fixar o olhar, aquela luz é diferente. Aquela luz é diferente. Cuidado lá fora que tem umas luzes diferentes, que não é a luz do Espírito Santo. Tem umas luzes lá fora que parece que é luz, mas não é. É vela apagada. É luz apagada sem brilho. E o espírito do mal quer levar para a luz apagada, para as trevas. O espírito do mal trabalha para isso. Então o Espírito Santo dá o conselho. Não olha para a direita, porque estão se preparando. Tem a luz do Espírito Santo que eu estou dando, Espírito Santo falando. Mas se vocês olharem para a esquerda, a luz é apagada. Só para dar um reflexo que parece que é bonito. Só que não é bonito. Então por isso ele fala. Olhar nem para a esquerda, nem para a direita. O caminho é esse. E que caminho é esse que o Espírito Santo está falando? O caminho, eu achei muito lindo esse verso enquanto meditava. Nossa, eu fiquei maravilhada quando eu estava meditando. Aqui nós vamos ver a junção da Trindade. O Espírito Santo de Deus reconhecendo que o caminho é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito Santo de Deus falando, o caminho é esse. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. E o Espírito Santo, ninguém vai até Jesus se não for pelo Espírito Santo. Nós vamos até Jesus pelo Espírito Santo. Quando nós aceitamos o toque de Jesus, é porque o Espírito Santo tocou em nós. É a junção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que coisa linda! É muito lindo. É muito lindo. Então, lembrar sempre que o caminho é esse. O caminho não é a direita. Nós temos que amar
nossos irmãos. Temos que amar. Imagina, não sou só eu. Todos nós não conseguimos viver sozinhos sem outros seres humanos. Que graça tem o universo? É gostoso. A raça humana. A raça humana é a coisa mais gostosa que tem, gente. A raça humana. Não importa quem ela seja, Deus conhece o coração sincero e vai atrás de todos. E Deus conhece o coração maligno também, que nunca molesta o Espírito Santo. E cabe nós julgar? Não. Cabe nós aceitar a vontade de Deus em todo sentido, todo ponto da nossa vida. É isso. Mas nós temos que amar todos. Amar. Eu não consigo viver sem a raça humana. Não consigo. Coisa mais gostosa contemplá-la. Isso é minha vida, minha alegria, o rostinho de cada um de vocês. Não olha para a irmã Clarice. Não olha para a direita. Vocês vão ver defeito. Foi a direita que deu sangue? Não. Quem deu sangue? Jesus Cristo. Não olha pela esquerda. A esquerda deu sangue? Não. Quem deu sangue? Jesus Cristo. Olha para o caminho. O caminho é esse. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, diz Jesus. Todas as pessoas que aceitam Jesus, primeiro toque é do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é conduzir a raça humana até Jesus Cristo. E Jesus Cristo conduzia até o Pai, pelo sangue de Cristo. Hebreus, capítulo 4, verso 13. Hebreus, capítulo 4, versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, meus irmãos, todas as coisas perante o olhar de Deus é muito claro, é muito descoberto. A raça humana ela pode construir um buraco mais fundo que for e mandar lacrar e ele ficar lá dentro, porque Deus sabe que está lá dentro. Não tem aonde a raça humana esconder de Deus. Ela não consegue esconder de Deus. E é a raça, só é a pessoa? Não, tudo que ela faz, seja obras boas ou seja obras más, é tudo muito claro perante Deus. E nós vamos ter que prestar conta de cada palavra que nós falamos, de cada pensamento e de cada ações. Nós vamos ter que prestar conta. É muito claro perante Deus. Mas Ele é bom. Ele é muito bom. Nós temos que meditar na bondade dEle. Nós temos que amar a Deus, servir a Deus pela bondade dEle, nós se apaixonar por Deus. Uma pessoa ruim, muito ruim, chega uma hora que ninguém quer ficar perto dela mais. Essa pessoa é má, muito má, perde
que é o comportamento deles, essa pessoa começa a trazer multidão perto dele, multidão perto daquela pessoa. Jesus Cristo só andava no meio da multidão, porque era gostoso andar com Jesus. Por que a igreja hoje está cheia de pessoas aqui? Porque vocês amam Jesus. Jesus está na multidão. O Espírito Santo está na multidão aqui, ó. Cada pessoa que está aqui é amada por Jesus. É amada pelo Espírito Santo. A bondade dele é muito grande. Nós não conseguimos viver mais sem ele. É isso. É isso que acontece. Nós não somos a imagem e semelhança dele? Dá para ficar longe? Não dá. Ele não consegue ficar longe de nós. Nós vamos ter que prestar conta da nossa vida. E nós vamos prestar conta com muita alegria. Nós vamos prestar conta com muita alegria, porque a bondade e a misericórdia de Deus é junto. Jesus entende a nossa fraqueza. O que cabe a nós é servir a Ele, não olhar nem para a esquerda nem para a direita, e olhar para Jesus. E Ele entende a hora que nós caímos no fracasso. Sem querer nós caímos, ninguém é perfeito. Como que eu sei disso? Porque eu sou assim. E nós tudo igualzinho, aqui não tem ninguém melhor que ninguém, não. Tudo igualzinho. Raça humana é isso. Por que ele viu que tinha necessidade de vir? Porque ele viu que a raça humana é tudo igual. Tem diferença. Mas somos tudo igual a ele. A imagem e semelhança. E ele não é pecador. Ele é puro, santo, imaculado. E é isso que ele quer fazer com nós. O espírito mal que quer fazer a raça humana ser igual a ele, está enganado. Está enganado. Ele toca forte, ele arrebenta do nosso coração. Se for necessário. Se for necessário, ele esfrega a nossa cara no chão. Mas o Espírito Santo é exaltado. O espírito maligno é humilhado perante a força da divindade. Vamos agora abrir o livro de Isaías novamente. Capítulo 55, verso 8 e verso 9. Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém. Por que é assim? O caminho dele é mais alto que o nosso. O pensamento dele é mais alto que o nosso. Ele é eterno. E nós não somos eternos. Então a mente dele é infinita. A mente nossa é finita. Nós sonhamos, pensamos muito coisinha banal. Ele pensa muito alto. Coisa linda, pensamento de Deus. Caminho de Deus é muito alto. Só que ele não quer caminhar nos altos sozinho. Ele quer caminhar nos altos porque ele leva nós. Ele não quer também pensar muito alto e deixar nós pensando um pouquinho. É isso.
Ele quer levar nós para o alto, Ele quer levar nós para a eternidade, igualzinho Ele. Igualzinho. Viver num lugar alto, num lugar santo, andando no alto. E para isso nós precisamos ter essa esperança e essa fé. E olhar somente para Ele. Olhar para Jesus. Porque é Ele que vai levar nós a morar no alto, a pensar alto. E às vezes o inimigo é sujo, ele pega coisinha suja daqui, coisinha baixinha, que não tem significado na vida, porque de repente fecha o olho e já não vive mais, ele pega aquelas migalhas para querer prender alguém. Nunca se prender em nada desse mundo. Nunca se prender nas migalhas que existem. Nunca se prender em Cristo Jesus, amém? Mas nós temos uma missão. Nós temos uma missão aqui antes. Vamos ver qual é a missão. Josué, capítulo 1, verso 6. Josué, capítulo 1, verso 6. Obrigada. Josué 1,6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Essa é a nossa missão enquanto nós estivermos aqui. A missão nossa é essa. Ser forte e corajoso. Que Ele vai usar cada um de nós para trazer o povo da esquerda. E Ele conhece o coração que vai vir para a direita, que vai deixar as obras malignas e vai vir para a obra santa. E nós temos que ser forte e corajoso para trabalhar com esse povo. Forte em Cristo Jesus. Corajoso em Cristo Jesus. Porque Satanás quer acusar nós, de frente, de olho em nós. Mas olhar para Jesus. O caminho é esse. A missão é essa. Aconteça o que acontecer. Eu sou de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Essa é a frase que todos nós temos que trazer viva na nossa mente. Eu sou de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Ele vai me usar e vai usar a pessoa que Ele usar para me trazer. Essa pessoa que Ele usar eu para trazer, essa pessoa vai ser mais usada do que eu. Porque a minha fé e a fé dessa pessoa é afirmada que o sangue de Cristo tem poder e que a pessoa que chega até nós é Jesus. Senão Jesus não mandava ir atrás. Se Jesus mandou ir atrás é porque é dele, é porque Ele ama. E custe o que custar, a vitória é no sangue de Cristo Jesus, e o sangue de Cristo Jesus será honrado. E essa é a missão, ser forte e corajoso. Não entrar nenhuma batalha para perder. Porque não é o sangue, não é a carne. É o poder divino do Espírito
Entrar numa batalha para que Jesus vence, para que o nome e o sangue de Cristo Jesus sejam honrados. E não aceitar as obras malignas que Satanás manda para entristecer, não. Saber que Deus é Deus. Para encerrar essa mensagem de hoje, será que vale a pena servir a Deus? Será que vai ter mudança de vida para servir a Deus? Livro de Isaías, capítulo 32, verso 18. A última passagem dessa mensagem. Isaías, capítulo 32, versículo 18. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. Amém. Olha o caráter de Deus, a manifestação de Deus. Ele vai levar nós para ser o quê? Morar onde? Em lugar tranquilo, lugar de paz, lugar seguro. Aqui nós não temos muita segurança. Segurança nossa é só Deus. É assim que se fala? Não, mas pai, isso não é assim não. A segurança nossa é muito mais do que isso. A segurança nossa é um Deus todo-poderoso. Cuidado com as palavras mal colocadas. É só Deus. Não existe essa, é só Deus. Está diminuindo. A nossa segurança é um Deus do exército. O exército dá comando para o exército do céu. É Deus todo-poderoso. Ele livra nós aqui e vai levar nós num lugar tranquilo. Morar lá. Moradia tranquila, de paz. Quem quer trocar essa moradia por moradia de paz? Quem quer servir Jesus? Seguir, olhar só para Jesus. Amém, glória a Deus. Cada mão erguida está registrada pelos anjos. Amém. Mas nós devemos sempre lembrar que tem pessoas que não conhecem essa moradia. Não conhecem nada disso que eu falei. E às vezes está sofrendo, chegando ao ponto de tirar a vida. E às vezes está esperando uma palavra, um sorriso, um aperto de mão, um hino cantado, uma mensagem falada para ela desistir de tirar a vida dela. Nós devemos sempre pensar nesse momento. A pessoa carente, esperando uma palavra de conforto, um pensamento pequeno que o inimigo joga na cabeça: ninguém gosta de você, ninguém te ama. Tira logo a sua vida. Então, temos o ano, 12 meses, conforme eu falei no início. Devemos tirar um mês assim? Não, devemos sempre pensar. Mas como é correria para todo mundo e nós temos um povo lá fora muito grande para nós atender, e esse mês, então, nós estamos acolhendo mais. Deveria ser assim direto, mas não dá porque tem outras necessidades. Apresentando que não é só o pensamento do inimigo, que é doença também. Tem muitas doenças além da depressão que levam a pessoa a tirar a vida. E Deus está querendo usar. Pela bondade dele, ele é fiel. Ele está querendo usar alguém da música. Está querendo usar alguém da música para apresentar para essas pessoas que estão próximas a tirar a vida. Está querendo usar alguém da palavra. Então, escolhemos o setembro
Colocaram até o nome assim, de Setembro Amarelo. Amarelo quer dizer uma cor amarela, quer dizer desespero, cuidado, alerta. Então esse mês é um mês de muito alerta na vida de outros que não conhecem. Muitos conhecem, mas ele está sendo levado pelo inimigo e muitas vezes por uma doença. E eu convido a nossa querida irmã que traz o hino. Estou aqui tentando olhar no espelho e ver o rosto de alguém feliz. Finjo ser o que não sou, mas tudo acabou. No fundo eu estou me sentindo triste, tão
de louvor, por favor, cantar o hino final. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tua oração. Desde quando me levanto até eu me deitar,
assistência que o céu dá para nós aqui na terra. Agradecemos, Pai, Filho, Espírito Santo e os santos anjos. Muito obrigado. Leva cada um para o lar na paz do Senhor. Eu tenho um pedido especial a fazer ao Senhor. Há 2 pedidos que eu quero apresentar. O Senhor olha o seu olhar de bondade e misericórdia para a pessoa do Carlinhos e dos demais. O Senhor sabe quem são. Olha também para a pessoa encarregada de trazer a mensagem aqui amanhã e no próximo sábado. Esteja com a pessoa, porque daqui só sai verdade. E o Senhor conduz as verdades nos corações de quem ouviu. Dá uma boa tarde de sábado na companhia do Senhor. Isso possa ser usado lá na praça onde eles vão estar no período da tarde.